Muitas pessoas estão em um deserto e nem sabem que estão em um deserto. Muitas pessoas estão em um deserto, mas não sabem o motivo. Bem, existem vários motivos para você estar passando por um deserto, tá bom? Pode ser aperfeiçoamento, então Deus está querendo te elevar a um nível mais alto, está querendo te aperfeiçoar em algo, ou ele está querendo te colocar à prova em uma situação, ou até mesmo por um motivo de desobediência, como foi com o povo de Israel quando saiu do Egito. Antes de tudo, nós precisamos saber o que é um deserto. Então, o deserto é um bioma, ok? Que é caracterizado por condições climáticas extremas. Então, é muito calor e pouquíssima água. As chuvas são bem escassas, assim como a vegetação local. Ou seja, é um local basicamente infértil, um local infrutífero e que é de difícil sobrevivência. Aí você se pergunta, por que Deus quer me colocar em um deserto? Por que Deus nos faz passar por um deserto? Na verdade, não tem nenhum cristão que nunca passou por um deserto. Todo cristão já passou por algum deserto nessa vida, e em todo deserto você aprende alguma coisa. E, para entendermos melhor, nós vamos ler Oséias 2 a partir do versículo 14. Aqui a minha versão está na Almeida Revista Atualizada. Portanto, eis que eu a atrairei, e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. E lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Como eu falei, o deserto é um local que é infrutífero, um local que é infértil. Mas veja só, é exatamente nessa situação que você está agora que a sua comunhão é restaurada. Por quê? Porque no início do versículo Deus diz: Eu a atrairei. O que isso significa? Significa que é Deus que te colocou nessa situação, nessa circunstância. Porque, na realidade, nenhum cristão quer passar por uma prova, né? Um desafio, uma dificuldade. A gente quer viver na comodidade muitas vezes. Então, é Deus que te atrai para aquela situação. Segunda coisa, e lhe falarei ao coração. Logo no final do versículo 14, Deus diz que Ele falará com você. O que significa que a situação ela também foi criada para você restaurar a comunhão que estava quebrada com Ele. Ou seja, todos os cristãos passam por aquele momento de eu não estou ouvindo Deus, eu não consigo mais ouvir a Deus. Ou eu nunca consegui ouvir a Deus. Mas é quando você vai para o deserto que você volta a ouvi-lo novamente. Então é no deserto que muitas vezes a sua comunhão é restaurada. Pergunte para qualquer pessoa que saiu de um deserto como foi que a comunhão dela foi transformada. O que aconteceu com a vida espiritual dela depois. Sempre há um renovo, uma restauração, ainda que seja uma situação difícil e complicada. No versículo 15, diz: E lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. O vale de Acor, não sei se vocês se recordam, mas o vale de Acor foi o local onde Acã e sua família faleceram. Por quê? Lá em Josué capítulo 7, se não estou enganada, todo o povo de Israel devia dar tudo o que foi encontrado a Deus, o ouro, a prata, etc. Porém, Acã não entregou e acabou sendo amaldiçoado, a maldição da terra. Então, para que a maldição saísse do meio deles, Acã teve que ser morto. Então, aquele local foi chamado de Vale de Acor. Acor significa perturbação, ou confusão, ou infelicidade. Então, é um vale de infelicidade. Talvez essa situação que você está passando, você pode achar que é um momento infeliz, um momento confuso, um momento que te atormenta. Mas este momento, esta situação, este teu problema, ele vai ser transformado em porta de esperança, em uma porta de alívio para a sua vida. Então, mesmo que agora você não esteja entendendo, no futuro você vai entender e no futuro você vai ver o quanto isso foi benéfico para você. No final do versículo diz assim: Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. Obsequioso, segundo dois dicionários, diz o seguinte: que obsequia, que leva ao excesso as atenções, o respeito. 2. Que exagera na polidez, no respeito ou nos agrados para com alguém. Ou seja, obsequioso significa excesso de atenção, excesso de respeito. O que dá a entender que Deus te leva ao deserto
para que você retorne toda a sua atenção para Ele. Porque em algum momento você deixou os seus olhos irem para outro local, assim como o povo de Israel. O contexto dessa passagem aqui é que o povo de Israel estava se prostituindo com outros deuses, com ídolos, principalmente Baal. Então, aqui está mostrando que Deus leva Israel para o deserto e nos leva também para o deserto para que a gente largue os ídolos, para que a gente largue a mistura de adoração, para que a gente volte nossos olhos para aquele que é digno de honra e de glória, que é o nosso Pai. Então, o deserto é o momento que você reconhece ídolos, é o momento que você reconhece que você precisa mudar. É um momento de transformação, não é um momento apenas de dor, não é um momento apenas de dificuldade, de desafio, mas um momento onde você é transformado, onde você percebe que você tem muitos ídolos escondidos no seu coração e Deus te guia a se livrar deles. Uma situação que aconteceu com o povo de Israel é que eles simplesmente não notaram que tudo o que eles tinham veio de Deus. Isso é demonstrado a partir do versículo 8, ou seja, alguns versículos antes, que diz assim: ela não compreendeu que fui eu que lhe dei o trigo, o vinho e o azeite. Fui eu que lhe dei muitos presentes, de prata e de ouro, que ela ofereceu ao Deus Baal. Então, muitas vezes, Deus está nos dando coisas, Deus está nos dando oportunidade, e nós simplesmente não agradecemos por isso, mas damos a honra que deveria ser dada a Ele para pessoas, para coisas. Nós colocamos coisas, pessoas, objetos no lugar de Deus. Isso também é um ídolo. Colocar um carro no lugar de Deus é um ídolo. Colocar o seu emprego no lugar de Deus é um ídolo. Tudo pode se tornar um ídolo. Então, o momento do deserto é para você perceber que talvez você está com um ídolo escondido e não notou. Então, o momento do deserto é o momento que há restauração de comunhão. É o momento que você tira os ídolos e retorna a sua atenção verdadeiramente para o Senhor. Então, que essa palavra edifique a sua vida assim como edificou a minha. Eu também estou passando por um deserto. Você não está sozinho. Todos os cristãos já passaram, pelo menos uma vez, ou estão passando, ou ainda vão passar. Mas você não está sozinho. Foi Deus que te atraiu para isso. Para você ser transformado, para você ter a comunhão renovada com Ele e para que você volte suas atenções para aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória.